Olá, amigos, amigas da Igreja da Aliança. Eu sou o pastor Heraldo. Estou trazendo aqui o resumo de mais uma mensagem que o Senhor tem nos revelado, é a 7ª mensagem. Eu gostaria de aproveitar para convidá-lo para visitar o nosso site www.igrejadaalianca.com. Ali você encontra o resumo das outras mensagens anteriores e visite também o nosso Face da Igreja da Aliança. Temos cultos todos domingos, às 19 horas, e quartas-feiras, reunião de oração, às 20 horas. Tem sido uma grande bênção, você é nosso convidado. Rua Doutor Frois da Cruz, 47. Hoje nós estaremos abordando o tema: a fé obediente nos garante imunidades no tempo de Deus. A fé obediente nos garante imunidades no tempo de Deus. Esse tema está relacionado ao texto que se encontra em Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8, que nós vamos estar lendo agora. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos duas perguntas de Jesus. Você deve ter observado que no primeiro versículo, Jesus pergunta se Deus não estaria sendo tardio em fazer justiça. E no segundo versículo, de número 8, nós vemos a pergunta se achará, se Deus encontrará fé na terra nos tempos futuros. Jesus fez essa pergunta há milênios atrás. E ele falava num determinado momento específico da história da humanidade. Se nos momentos finais da história da humanidade, nos momentos que ocorreriam no final de toda essa história, se Deus encontraria fé na terra. São duas perguntas que hoje nós vamos procurar responder com você. A fé, pelo grego, nós sabemos que no Novo Testamento, escrito em grego, fé, na palavra pitis, significa você trazer à existência algumas coisas que não se veem, não existem. Você materializa pela fé, você traz à existência as coisas que não existem. Nós procuramos, no Antigo Testamento, em hebraico, o sentido de fé. É bem diferente. A palavra fé no Antigo Testamento significa emuná. Emuná vai muito mais do que você trazer à existência as coisas que não existem. Fé, pelo Antigo Testamento, é uma fé obediente. É uma fé seguida de atitudes, de procedimentos, como nós vamos ver hoje. Não é uma fé inerte, omissa, parada, mas é uma fé ativa, viva, seguida de procedimentos e atitudes. Na primeira pergunta, se Deus é demorado, é lerdo, é tardio para fazer justiça, nós queremos dizer a você que no original essa palavra tardio, ela tem um sentido diferente de lerdo, de retardado. Esse tardio, no original grego, não significa que Deus esteja lerdo, mas significa que Deus é tolerante. Tardio, no original grego, é que Deus é extremamente paciente, que Ele suporta pacientemente muitas coisas que acontecem no desenrolar dos tempos. Deus aguarda pacientemente que as coisas entrem nos seus eixos, no rumo normal da história. Então, tardio não tem esse sentido negativo,
mas tem um sentido muito positivo da paciência de Deus, que para nós pode parecer tardio. A paciência de Deus para nós pode parecer que Deus esteja sendo muito lento com o acontecer da sua justiça, das suas respostas, do cumprimento das suas promessas na minha e na sua vida, mas não é esse o sentido do texto. O sentido é que Deus espera que as coisas aconteçam no seu tempo certo, e tudo tem um tempo de Deus, tempo certo, o tempo é de Deus. Deus não funciona no nosso cronômetro, no nosso calendário. Deus tem o tempo dele. Deus vive no tempo da eternidade, onde todas as coisas são perfeitas, e ele observa o desenrolar dos acontecimentos aqui na terra. Muitos de nós já ouviram dizer que Jesus está voltando. Há muitos anos a igreja do Senhor ouve essa palavra de que os tempos estão finais, que todas as coisas estão convergindo para o final dos tempos de Deus, e começam a duvidar. Será que realmente isso vai acontecer? Será que esses fenômenos vão ocorrer realmente? O tempo está passando e nada acontece. Eu digo a você que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E as coisas, no tempo de Deus, são maravilhosas. Deus não tem pressa para acelerar a história. A história da minha vida, da sua vida, a história da humanidade, não vai ser acelerada. Ela vai ocorrer no momento certo. Por quê? Essa aparente demora que traz uma angústia, traz uma dúvida. Será que isso vai acontecer mesmo? Ansiedade. Nós vemos que o mundo vive num tempo de grandes ansiedades, grandes expectativas, a nível pessoal, familiar, a nível da sociedade, de um Estado, de um país. A nível mundial, existem grandes expectativas, grandes sociedades. Nós que chegamos de uma viagem recente do exterior, nós observamos que havia lá algum desconforto entre os países de primeiro mundo, uma certa guerra de força entre eles. Os mais fortes queriam impor sobre os mais fracos as condições. E esse desconforto, esse mal-estar vem se refletindo na economia, nas finanças. Nós vemos que o desemprego é enorme lá fora. Agora mesmo no nosso país, o governo está abrindo as portas para contratar os técnicos especializados lá de fora, porque nós não temos mão de obra técnica especializada aqui. Os nossos filhos, os nossos nacionais não se prepararam para o mercado de trabalho. As vagas estão abertas e o governo está importando essa mão de obra do exterior. Mas há um clima de fome, há um clima de agressividade no ar, e nós já vimos essa história. Esperamos que ela não se repita. A igreja vem orando nesse sentido. Mas o povo de Deus questiona: Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? Parece que não vão acontecer nunca. Mais de 2000 anos que Jesus falou isso. Deus tem um tempo certo para que todas as coisas aconteçam. E nada nos foi oculto. Tudo está escrito na palavra de Deus, que esses acontecimentos iriam ocorrer. Por mais que a ciência se multiplique, por mais que a tecnologia avance, os fatos de Deus, os fatos da natureza, os fatos do tempo, eles são inexoráveis, eles vão ocorrer, porque Deus não é homem para mentir. E tudo que está escrito na palavra de Deus vem ocorrendo no seu tempo certo. E essa aparente demora, que traz uma insegurança, um mal-estar, e a fé nos corações vai saindo, as pessoas vão perdendo a sua fé. É um tempo em que Deus tem para que você e eu nos aprofundemos nas coisas dele. Muitas pessoas ainda não receberam coisas boas de Deus, promessas de Deus para as suas vidas. Sabe por quê? Porque não aproveitaram esse tempo que Deus está dando de espera. O tempo de espera
ele é muito proveitoso, porque ele traz paciência, ele traz maturidade. É um tempo que você tem que estar se aprofundando mais e mais nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. E Deus espera que você cresça e evolua para receber as grandes bênçãos que Ele tem preparado para você, em todos os sentidos da sua vida. Bênçãos de saúde, financeiras, de prosperidade, de paz, de harmonia, de relacionamentos. Todas essas coisas estão para acontecer na sua vida. E Deus não está demorando, não, em responder. Deus não demora. Eu queria te dizer hoje que Deus não é tardio, Ele não demora, só que existe um tempo, e esse tempo depende de você. O tempo de preparo, o tempo de estar em comunhão com Deus, o tempo de você estar em condições de receber aquilo que Deus está preparando para você. Aproveite esse tempo para Ele estar se aprimorando, conhecendo a palavra, conhecendo a você mesmo, orando. Não perca a sua fé, porque você acha que Deus está demorando muito para responder às suas orações. A segunda pergunta, a primeira é que se Deus é tardio, e a segunda, se haverá fé na terra nesses tempos em que nós estamos vivendo hoje. Haverá fé na terra? Jesus perguntou. Essa pergunta veio ecoando ao longo dos séculos. Haverá fé na terra? Nós já estudamos aqui, numa outra palavra, que terra é o nosso coração. Terra prometida é o nosso coração. Então, a pergunta é: haverá fé no seu coração, no coração dos homens e das mulheres, nesses tempos de tantas angústias, tantas dificuldades, tantas ansiedades? Nós vamos responder agora essa pergunta. A fé, ela pode acabar. Você recebeu uma medida de fé, todos nós. Só que você não é medido pelo tamanho da sua fé, grande ou pequena. A medida da sua fé não é pela quantidade de fé que você tem. Jesus um dia disse que se você tivesse uma fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, você poderia fazer coisas extraordinárias. Então, não é pelo tamanho da fé que eu tenho, que você tem, que nós vamos ser avaliados para recebermos as bênçãos do Senhor. Um dia Jesus disse para os seus discípulos: homens de pouca fé. Mas mesmo sendo homens de pouca fé, eles curaram, libertaram pessoas, andaram sobre as águas, coisas extraordinárias aconteceram com uma fé de um tamanho pequeno. O que nós estamos querendo dizer hoje para você é que o que importa é o tipo, é a qualidade da fé. Mesmo sendo pequena, o tamanho de um grão de mostarda, se ela tiver uma qualidade que o Senhor espera, ela produzirá uma árvore frondosa e multiplicará muito. Essa fé é o tipo de fé obediente. Por isso o título dessa mensagem de hoje: a fé obediente nos garante imunidades no tempo de Deus. O que é a fé obediente? A palavra de Deus nos ensina, em alguns versículos da Bíblia, que a fé obediente é aquela fé que eu me referi do Antigo Testamento. Emuná é uma fé seguida de procedimentos e atitudes. É uma fé que foi usada pelo pai da fé. A Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, você poderá ler na sua Bíblia que Deus disse que quando Abraão recebeu de Deus, ouviu de Deus, conheceu que era a voz de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele percebeu que Deus mandou ele ir caminhar em direção a uma terra prometida, ele imediatamente, diz a Bíblia, que ele seguiu para onde não sabia, ele não sabia nem para onde, ele sabia que era uma terra prometida, uma terra abençoada. Ele criou na promessa que a geração dele seria tantos quanto as estrelas do céu, tantos quanto os grãos da areia do mar. Ele creu que ele seria uma nação próspera
E porque ele teve esta fé obediente, ele seguiu. Largou tudo para trás. Largou os seus conceitos, a sua história, a sua cultura, a sua família e seguiu em direção ao caminho que o Espírito Santo de Deus conduziu. Esta é a fé obediente que nós falamos. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás, quando eu disse para você que você pode perder a fé. A fé, mesmo nessa medida pequena que você recebeu de Deus, você pode acabar com ela. Como? Quando você deixa entrar dentro do seu coração toda essa ansiedade, toda essa dúvida. A dúvida é o oposto da fé. Quando você deixa entrar dentro da sua terra prometida, a descrença, existe uma coisa chamada pecado. O que é o pecado? O pecado é exatamente isso, é o contrário da fé. Fé obediente, do outro lado nós temos pecado. Quando você enche o seu coração, a sua vida, a sua mente, com o pecado, o Espírito Santo de Deus, que move a fé, que faz você caminhar, faz você crescer, que faz você multiplicar, ele sai, ele se afasta. E você não pode exercer a fé que você tem. Então a resposta que nós podemos dar é que poderá haver perda de fé, sim. Mas o Senhor perguntava se a fé acabaria. Nós ainda não respondemos isso, mas vamos responder já já. Abraão, ele foi obediente, ele teve uma fé obediente, ele seguiu aonde o Senhor o quis levar. E hoje nós somos todos filhos de Abraão. Estamos aqui hoje porque Abraão um dia acreditou na palavra de Deus. Você ouve a palavra, crê na palavra, você diz que você vai ser um vencedor, pronuncia, mas não fica só aí, naquela fé do grego, do pitis. Nós estamos falando da emuná, que é aquela fé que além de ouvir, além de acreditar, além de falar, ela sai caminhando, sai agindo, procedendo, tomando as atitudes conforme, compatíveis, de acordo com aquilo que você acredita, com o que você fala, com o que você acabou de pronunciar. Se você diz que eu serei curado, você tem que tomar atitudes compatíveis com isso. Se eu serei próspero, atitudes compatíveis com isso. Meus irmãos, nós lemos que nesse tempo final, Jesus colocou uma pergunta, e essa pergunta precisa ser respondida. Haverá fé na terra nos tempos finais? Os tempos finais estão aí, nós não temos dúvida nenhuma. Quem quiser ler na Bíblia, Jesus está ali relatando tudo o que aconteceria nos tempos finais. Guerras, rumores de guerras, fome na terra, dissolução dos lares, pai contra filho, filhos contra pais, muita doença, muita fome, enfermidades. Isso tudo nós já vemos. Basta você ligar e os jornais, diariamente você vai ver tudo isso que Jesus falou que aconteceria nos nossos dias. Agora, nós podemos nos proteger contra isso, por isso o tema dessa noite, a fé obediente, que você já sabe o que é uma fé seguida de atitudes, ela nos garante imunidade no tempo de Deus. Então, no tempo de Deus, que é o tempo que nós estamos vivendo, é o hoje, em que muita justiça já está sendo feita, que nós vemos que muitas coisas estão acontecendo, você e eu podemos nos proteger. A palavra diz que nós podemos ter imunidade. Você sabe o que é imunidade? Existem vários tipos de imunidade. Existe imunidade diplomática. Imunidade diplomática é um lugar seguro, protegido, em que ninguém pode entrar nem tocar. É um diplomata que vem de um país estranho aqui, abre uma embaixada, aquele território ali é um território soberano, ninguém chega perto. Imunidade da sua saúde, da minha saúde. Quando nós estamos imunes, nós não pegamos vírus, bactérias, nada nos atinge, porque nós estamos fortes, protegidos. Existem imunidades tributárias, aquelas em que o governo não cobra os tributos, os impostos sobre aquela situação. Igrejas, por exemplo, não pagam impostos, ela tem uma capa de proteção. E existe a imunidade espiritual, que é a que eu estou falando agora. Nesse tempo de Deus, em que todos estão sendo assolados,
por notícias ruins, você pode ficar protegido, você pode ficar imune. A Bíblia diz assim, eu creio na Bíblia, o salmista crê assim, quando o salmista falou lá no Salmo 91, que ele ficaria no esconderijo do Altíssimo e ele descansaria à sombra do Onipotente. Ele estava falando dessa imunidade espiritual, porque a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, são contra as hostes, as potestades, os principados do mal. E nessa batalha espiritual, nós precisamos sim ter uma proteção espiritual. E Jesus ensinou a mim e a você que deveríamos estar protegidos em Mateus 7, 21 a 27, como que é a casa segura, o local seguro, o abrigo seguro daquele que não seria atingido nesses dias. O Senhor tem te convidado nesta hora para você entrar nesse abrigo seguro. E esse abrigo seguro é exatamente a fé obediente. Você somente pode estar protegido quando você estiver alicerçado debaixo dessa fé obediente. Você, diante de uma fé obediente, praticando uma fé obediente, vivendo uma fé obediente, você não será atingido, meu irmão. Minha irmã, preste atenção nisso. Nós estaremos, a palavra de Deus nos garante imunidades. E nós precisamos ter imunidades, porque senão não haverá fé na terra. Nós precisamos estar incluídos nesse grupo de pessoas, homens e mulheres, de fé obediente, que não deixam entrar no seu coração a dúvida contra a palavra de Deus, não deixam entrar no seu coração a dúvida contra o tempo que parece que está demorando muito para as coisas acontecerem, mas aproveitam o tempo para estarem conhecendo mais e mais daquilo que Deus tem reservado para nós. Dessa maneira, nós estaremos abrigados, protegidos, imunes de todas as coisas ruins que estão ocorrendo nesse tempo. E no tempo de Deus, dentro dessa imunidade da fé obediente, nós seremos mais que vencedores. Para concluir, eu digo que a sua resposta hoje, a minha resposta, a nossa resposta deve ser sim, Jesus. Jesus, o Senhor encontrará fé na terra quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Nos tempos finais, haverá um povo fiel, um povo obediente aos princípios e às regras, um povo que não fica só da teoria, mas da prática da palavra de Deus, e praticando a palavra de Deus. Dentro dessa fé obediente que eu convido a você a participar conosco, seja abençoado, seja protegido, em nome de Jesus.